de um doutor, mas também de um parlamentar, né? O deputado estadual Tiago Pereira Duarte, né? Que é deputado estadual pelo DEM, se não me falha a memória, né? E ele estará conversando conosco sobre um projeto que ele está estimulando que aconteça em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, né? O Tiago Pereira Duarte, ele é conhecido também como Dr. Tiago, né? Médico e político brasileiro, atualmente é deputado estadual pelo DEM. E nós recebemos a informação através do Dr. Ricardo Azevedo Severo, que aliás é tupancitanense, né? E que está mais sediado em Cruz Alta, mas ele é concursado no município aqui de Tupanciretã, atua na saúde pública municipal. E através do Ricardo Severo, que foi aluno do Dr. Tiago, esse projeto está chegando aqui a Tupanciretã. O Dr. Ricardo entrou em contato conosco na semana passada, nos trazendo algumas informações e disponibilizando a possibilidade de a gente conversar com o deputado Tiago para termos um pouco mais de informações sobre esse projeto que ele estimula e que está acontecendo em vários locais. Mas quem pode nos dar mais detalhes, quem pode efetivamente clarear para nós essa informação, é o Dr. Tiago, que está em conexão conosco e pode nos ampliar essas informações. Deputado, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, é uma satisfação poder estar conversando com vocês, com toda Tupanciretã e com toda a região. O senhor, além de parlamentar, o senhor também é médico e professor, né? Quando é que despertou para o cidadão, Tiago, o desejo de participar ativamente na política, ser um político? Como é que é a sua carreira política, deputado? Na verdade, eu sou um médico, né, que por essas coisas do destino eu acabei concorrendo em Porto Alegre a vereador, por estímulo de pacientes minhas aqui em Porto Alegre. Eu atendia e atendo ainda hoje nas regiões mais vulneráveis da cidade, e daí, muito por insistência delas, acabei concorrendo a vereador. Fiz 3 mandatos de vereador em Porto Alegre, fui presidente da Câmara Municipal em 2013 e depois acabei concorrendo a deputado estadual. Então foi muito por estímulo, muito por provocação desses grupos de pacientes. Mas eu sou, caracteristicamente, eu sou um médico. Sou um médico que está deputado. Por isso não é de se estranhar o senhor ter projetos que sejam ligados à linha da saúde, né? E à saúde pública. E qual é a sua especialidade na medicina? Eu sou clínico geral e gineco-obstetra. Perfeito. Né? Eu lhe pergunto porque o projeto que chegou até nós, ele é destinado à proteção a mulheres em situação de vulnerabilidade na rede pública de saúde, utilizando-se de um contraceptivo reversível de longa duração, né? É um projeto ligado à sua área de trabalho, mas que o senhor está estimulando que ocorram em vários pontos do Rio Grande do Sul. Nós iniciamos já como vereador, eu já iniciei um projeto de planejamento familiar em Porto Alegre, quando a gente acabou dando a possibilidade aí, naquela oportunidade, de 2.500 mulheres poderem utilizar esse contraceptivo, que infelizmente hoje só classe A e B acabam tendo acesso, em função de que o setor público entende o planejamento familiar muitas vezes como um método caro. Ele custa nas farmácias para venda à população em torno de 700 a 800 reais. Para o poder público ele custa em torno de 300. Mas ele é o que se tem de mais efetivo e eficaz de tecnologia médica para evitar a gravidez reversível durante esse período de 3 anos. Então, a gente teve a oportunidade de fazer aqui em Porto Alegre, e agora na Assembleia Legislativa, com a aprovação desse projeto que ocorreu ano passado, que é um projeto de lei que permite que se faça no Estado, que dá a possibilidade, a permissão já existia, mas dá a possibilidade concreta que se faça no Estado a partir de agora o planejamento familiar. A gente consegue ampliar para o Estado inteiro. Já são 30 municípios e Tupanciretã será um deles, e nós vamos estar aí nos próximos dias para poder, junto com o Dr. Ricardo Severo, poder colocar os implantes subcutâneos naquelas mulheres que quiserem
e que tiverem indicação para fazê-lo. Aliás, o doutor Ricardo é uma peça importante porque ele conhece bem, foi seu aluno, né? E atua nesse meio, nesse segmento. Porque é importante não só que estejam disponíveis, né, o produto, mas também que eles sejam corretamente colocados, acompanhados, enfim. É preciso que tenhamos uma estrutura de saúde adequada para que o projeto dê certo, não? Exatamente, é importante que seja colocado por um médico, não só para se ter a colocação correta do implante, que ela parece simples, mas precisa ser colocado por um médico, mas também para nós termos uma avaliação criteriosa daquela paciente que tem como receber, né? É importante a avaliação, porque existe algumas mulheres, como qualquer anticoncepcional, que acabam tendo contraindicação para utilizá-lo. Então, precisa da avaliação prévia de um médico, verificando se essa paciente tem condição de utilizá-lo, e também a inserção correta para que ele, para não se tenha nenhuma dificuldade na liberação do anticoncepcional. Perfeito. Bem, o município pode, por iniciativa dele, então, fazer a aquisição do produto e fazer a implantação. Mas o senhor antecipando a isso, me parece que o senhor conseguiu, pelas informações que eu tenho, estamos já disponíveis 20, a disponibilidade de 20 produtos aqui em Tupã-Ciretã, ou seja, 20 mulheres poderão ser atendidas. A informação que eu recebi agora há pouco, que já se tem essa relação dessas 20, as 20 mulheres já estão por receberem aqui em Tupã-Ciretã. E esses 20, o senhor conseguiu junto à iniciativa privada, com doações? Como é que funciona, deputado? É exatamente isso. Então, a ONG Brasil Sem Grades, do Dr. Luiz Fernando Oderich, tem firmado convênios com municípios e doado alguns implantes, né? Normalmente em torno de 20 a 30 unidades, para iniciar o projeto. E o que a gente espera é que isso passe a ser, em todos esses municípios, uma política pública permanente, né? Para a população entender, o implante ele é o mesmo remédio do comprimido e da injeção. O que tem diferente? A forma de utilização. Então, o remédio, o hormônio, fica dentro de um tabletzinho que é menor do que a parte interna da caneta, e ela é colocado na parte de dentro do braço e fica liberando ali hormônio de forma lenta e gradual por 3 anos. Vai evitar a gravidez indesejada por 3 anos. Ele é o que se tem de mais efetivo e eficaz em contracepção hoje em dia, em contracepção reversível, e não tem paralelo, não tem nem como comparar aos outros métodos, uma vez que a mulher não tem perigo de esquecer e acaba tendo também com ele menos efeito colateral. Então, o que a gente está, através do Dr. Ricardo, aí, através da ONG Brasil Sem Grades, proporcionando ao município, é o que se tem de mais moderno em contracepção reversível e que vai realmente dar a possibilidade de que, nesse primeiro momento, 20 pacientes não engravidem pelo período de 3 anos. Nós recebemos a informação também que aqui em Tupã-Ciretã, essas 20 mulheres que estarão participando dessa primeira etapa participaram de uma seleção, né? E também existe um protocolo, porque esses produtos são destinados àquelas mulheres em situação de vulnerabilidade, quer dizer, não é aberto a todas as mulheres de nossa comunidade. Num primeiro momento, na verdade, esse é um remédio que está disponível à venda em todas as farmácias, Certo. né? Às vezes tem que fazer por encomenda, mas certamente até na São João deve ter disponível a possibilidade das mulheres utilizarem. Mas nesse primeiro momento, como é um número de doses limitada que o município recebeu dentro desse conveniamento, o que se solicita é que sejam utilizados alguns critérios para que realmente aquelas mais vulneráveis, aquelas que não têm condições, aquelas que acabam tendo daqui a pouco o primeiro filho, como a gente vê por aí, primeiro filho com 13, 14 anos e com 19 já tem dois, que essas mulheres acabem sendo beneficiadas nesse primeiro momento
por critérios de vulnerabilidade. Então, isso é o convênio, mas nada impede que a prefeitura, depois disso, estique para outras mulheres que desejam colocar, e principalmente aquelas que têm poder aquisitivo, possam comprar na farmácia e até colocar com o próprio Dr. Ricardo. Perfeito. A enfermeira Charlene, que é uma das responsáveis pela triagem, pelo acompanhamento desses casos, nos relatou que houve alguns até casos de rejeição. Algumas pessoas, a princípio, queriam, depois, por uma questão familiar, às vezes familiares próximos não concordando, ou ela mesma reviu. Quer dizer, a sensação que a gente tem é que parece que isso é aceito por todo mundo, mas a Charlene nos traz uma realidade que um pouco difere disso. Às vezes há uma certa rejeição em aceitar. Isso é comum acontecer em outros locais também, doutor Tiago? Às vezes, o desconhecido sempre preocupa, né? Às vezes, a novidade, ela num primeiro momento, ela é revestida de alguma preocupação por parte das mulheres. Mas eu tenho certeza que depois de nós colocarmos aí no município nessas 20, muitas e muitas mulheres vão querer colocar o implante subcutâneo para evitar a gravidez, porque ele tem menos efeito colateral que o comprimido e que a injeção. São basicamente dois efeitos colaterais. O primeiro é em 10% das pacientes, veja bem, 10% só, acabam tendo sangramento intermenstrual, que é aquela questão de sangrar um pouquinho todo dia até a adaptação, né? Leva, às vezes, algumas semanas para adaptação, mas 10% só, e 10% tem alteração de peso. Quando a gente pensa no anticoncepcional que 30% tem, na injeção que 50% tem alteração de peso, no implante subcutâneo só 10% tem. E pode ser aumento ou pode ser perda de peso. Então, esses são os dois efeitos colaterais que a gente observa com o implante subcutâneo. Não vai ter efeito colateral de dor de cabeça, não vai ter efeito colateral de esquecer, não vai ter efeito colateral de ter efeito gastrointestinal, náusea, vômito, que muitas mulheres relatam, por exemplo, com comprimido. Não vai ter efeito colateral de inchaço, que muitas mulheres relatam com anticoncepcional injetável, né? Então, os efeitos colaterais são menores e os efeitos para evitar a gravidez não tem como comparar com contraceptivo oral e injetável. Para ter uma ideia, o oral e injetável, eles têm uma eficácia contraceptiva em torno de 95%, 96%. O implante é 99%. É uma eficácia contraceptiva realmente muito maior. Sem dúvida. Bom, nesse momento, através desse projeto que envolve a ONG Brasil Sem Grades, o senhor e as municipalidades, Tupã-Siretã está recebendo 20. Tem outros municípios que estão recebendo? Qual é o total nessa etapa aí de distribuição de contraceptivos, deputado? São 30 municípios, né? Então, por exemplo, eu vou citar alguns aqui para vocês. Chuí, Morro Redondo, Arroio do Padre, Capão do Leão, Turuçu, né, Arambaré, Taps, Canoas, Alvorada, Cachoeirinha, Viamão, Porto Alegre, Cruz Alta, Santa Bárbara, aí nós vamos colocar, Dilermano de Aguiar, São Martim da Serra, Agudo. Então, são realmente muitos municípios, são cerca de 30 municípios. O que a gente sempre frisa é que essa deve ser uma escolha da mulher, uma escolha livre e consciente da mulher. O que a gente sempre frisa é que a mulher tem que ter ideia de que se ela colocar alguém outro no município não vai ter oportunidade de colocar, portanto, ela tem que ter convicção de que não vai querer engravidar nesses próximos 3 anos. É um compromisso que ela acaba tendo que ter, né, para não utilizar um remédio e assim outra paciente vai deixar de utilizar, né, e principalmente
que ela vai utilizar esse contraceptivo se ela não tiver adaptada a outro método. É aquela velha história e máxima do futebol, né? O time que está ganhando a gente não mexe. Se ela está adaptada ao anticoncepcional oral, não deve trocar. Se ela está adaptada ao anticoncepcional injetável, não deve trocar. Se ela está adaptada ao DIU, não deve trocar. Né? Se ela está adaptada a esse método que ela já utiliza, ela não precisa colocar o implante, ela segue com esse método. Agora, aquelas que não estão adaptadas, que têm indicação e que querem, é uma excelente alternativa para evitar uma gravidez indesejada. Para teres uma ideia, hoje no Brasil nós temos 50% das gestações são indesejadas. 50%. Metade das mulheres que engravidam não queriam engravidar. Não estavam programadas e não queriam engravidar. Isso aumenta o risco da gravidez. Isso faz com que a mulher ela passe a ter um risco 2 vezes maior de, inclusive, morrer do que se ela mesma tivesse grávida em outro período em que ela quisesse engravidar. O filho acaba tendo um risco de mortalidade também 3 vezes maior, porque muitas vezes nessas situações a mulher acaba não se cuidando e acaba tendo muita chance de ter um filho prematuro. Então, a gravidez indesejada, ela aumenta o risco, inclusive, tanto de doença, de morbidade, quanto de mortalidade. Né? E, além de tudo, como a gente menciona, além de tudo, ele pode significar um aumento da evasão escolar. A gente tem um gráfico aqui na região mais vulnerável da cidade, aqui de Porto Alegre, da Restinga, que mostra que dos 7 aos 14 anos, aí basicamente com a gravidez na adolescência, que é um outro grande problema, dos 7 aos 14 anos, 96% das meninas estavam na escola. Dos 15 aos 17, esse número baixava para 21%. E elas deixam a escola, não é porque elas terminam a escola, é porque elas engravidam. De cada 3 grávidas, uma é adolescente aqui na Restinga. Então, a gravidez na adolescência, a evasão escolar e o aumento da morbidade e da mortalidade estão vinculadas diretamente à gravidez indesejada, à gravidez na adolescência. Né? E isso é o que o projeto de planejamento familiar tenta diminuir. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, a terceira causa de morte de adolescentes é gravidez. As pessoas não se dão conta disso, mas no Brasil, a terceira causa de morte na adolescência é a gravidez. Só metade dos adolescentes ficam grávidos, que são as meninas. Né? E é a terceira causa de morte, só perde para a causa externa e para a causa congênita. Já é a terceira causa de morte. Então, planejamento familiar é estrutural e é fundamental, na minha ótica, para a gente ter uma sociedade mais saudável. E esse é o deputado estadual, Dr. Tiago Pereira Duarte, que está conversando conosco sobre o projeto que está já em andamento aqui em Tupã-Siretã. As etapas de inscrição e de cadastramento já foram concluídas, né? Agora está se trabalhando aí no sentido de fazer a implantação, que deve ocorrer em breve. Imagina, o senhor virá em algum momento a Tupã-Siretã durante a implantação do projeto, deputado? Sim, nós faremos como fizemos em Cruz Alta, eu e o Dr. Ricardo. Nós vamos colocar em todas as pacientes a colocação para quem já tem um certo know-how e experiência, ela é uma implantação tranquila. Então, provavelmente, o Dr. Ricardo deve marcar aí com a prefeitura, com a Secretaria da Saúde, com quem está fazendo a seleção, e nós iremos, eu não sei se exatamente se nesta semana ou na próxima semana, mas por agora nós devemos ir até Tupã-Siretã.
Sem dúvida. Eu conversei a semana passada com o secretário Vinícius sobre esse projeto e ele nos falou que está entusiasmado. Bom, a ponto que o município está já com 20 selecionadas nessa primeira etapa aí de doações, né? Mas tem a pretensão também, me parece, de prosseguir e fazer uma aquisição por parte do município e dar um atendimento além dessas 20 mulheres que agora estarão sendo atendidas, né, que já estão definidas. Bom, deputado, quero agradecer a sua gentileza de nos trazer essas informações. A gente teve ciência disso através do Dr. Ricardo, a quem nós agradecemos também pela atenção. E é claro que a gente fica à disposição em outros momentos, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas vou deixar o nosso microfone à disposição do deputado, se algo mais gostaria de trazer à nossa audiência nesse momento. Se não, as suas despedidas, quem sabe momentâneas, quem sabe a gente pode conversar com o senhor em outros momentos, em outras oportunidades aqui na programação da Tupã. Mas nesse momento, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade, deputado. Muito obrigado, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar conversando com vocês e dar os parabéns à administração da Prefeitura Municipal. Nessa ação, Tupanciretã entra num outro patamar do cuidado preventivo, principalmente com as mulheres. Entra na vanguarda desse cuidado. E a gente tem que comemorar, incentivar e enaltecer essa ação, que é uma ação, sem dúvida nenhuma, da Prefeitura de Tupanciretã. Muito obrigado, eu fico à disposição de vocês. Obrigado, deputado. Um abraço, até uma próxima oportunidade. 9h30, conversamos com o deputado estadual pelo DEM, Tiago Pereira Duarte, o doutor Tiago, que nos trouxe mais detalhes sobre esse projeto que já está implantado essa etapa aqui em Tupanciretã, chamado de Política de Proteção às Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. As 20 mulheres que estarão sendo abrangidas por esse projeto já estão definidas e estarão nos próximos dias aí recebendo o implante, né, nessa etapa inicial. Bom, são 9h30.